Ele é um dos piratas mais lendários da história. Contos sobre sua astúcia e riquezas se espalharam através dos séculos, desde seu julgamento e execução em 1701. Mas alguns acreditam que seu julgamento foi injusto e que ele foi o bode expiatório para uma cadeia de comando que leva ao rei da Inglaterra. Sem dúvida há uma conspiração por trás disso. Através de investigações históricas e evidências científicas, a verdade vem à tona ao abrirmos os arquivos confidenciais do Capitão Kidd. Arquivos confidenciais. Capitão Kidd. William Kidd passou para a história como um bucaneiro impiedoso. Não permitirei que hajam contra mim. A traição corrompe a alma. Mas em 1695 ele é um respeitável e experiente capitão, baseado em Nova York. Na época, parte do Império Britânico. Richard Sachs estudou a vida de Kidd em detalhes. O Capitão Kidd foi um dos principais cidadãos de Nova York. Um homem forte, esperto, inteligente e um capitão de sucesso. Em 6 anos, Kidd cai espetacularmente em desgraça e é julgado e executado como pirata. A história de sua queda começa em 1695, quando ele vai para Londres para um empreendimento em um navio corsário. Andrew Lebert, historiador marítimo. Capitanear um navio corsário é uma oportunidade de negócios. Nos séculos 17 e 18, as maiores potências do mar, quando iam para a guerra, precisavam de reforço, não havia reservas, e eles incumbiam navios mercantes para tomar prêmios do inimigo. Portanto, era um empreendimento particular. Os corsários são autorizados pelo Estado a capturar e atacar navios inimigos. É permitido ficar com uma percentagem dos despojos desses encontros como recompensa pelos riscos que eles assumem. É uma oportunidade perfeita em que a recompensa financeira poderia ser alta para um experiente capitão do mar como William Kidd. Seu destino-alvo é o Oceano Índico. Esse oceano é o ponto de travessia das principais rotas comerciais entre a Índia e o Ocidente. Por isso, tem potencial de ricos prêmios. Durante os anos seguintes, Kidd captura diversos navios, até que em 1698, ele finalmente se dirige para casa. Mas suas ações não passaram despercebidas. Tom Wareham vem pesquisando os documentos históricos da vida de Kidd. Ele não tem consciência de que as opiniões se voltaram contra ele. Enquanto está longe, Kidd é acusado de pirataria. Ser corsário era totalmente legítimo e isso não deveria prejudicá-lo. A pirataria era totalmente ilegítima. E em seu retorno para a América, ele é preso e levado a julgamento em Londres, a capital do Império Britânico. O julgamento do Capitão Kidd provocou muita polêmica. Seu julgamento foi justo? Ele era culpado da acusação de pirataria? A questão é se ele se manteve dentro dos termos de sua licença de corsário. Nos arquivos nacionais britânicos, Tom Wareham vai examinar sua licença, que é também conhecida como Carta de Marca ou Carta de Corso. O que temos aqui é uma carta de marca fornecida pelo almirantado para os corsários ou para os mercadores particulares, permitindo que eles atacassem os inimigos do rei ou capturassem navios mercantes em alto mar durante tempos de guerra. Podemos ver o nome de William Kidd em vários lugares. A carta mostra que ele tem licença para atacar e capturar navios franceses.
Mas se Kidd tomasse um navio que não fosse francês, então era culpado de pirataria. Em seu julgamento, o principal navio em questão é o Kidda Merchant. O Kidda Merchant é o navio mais importante que ele toma. É o maior, o mais valioso, por isso está claro que é nele que estará o foco. Infelizmente para Kidd, o Kidda Merchant é de propriedade de comerciantes armênios. Portanto, uma captura ilegal. Mas Kidd afirma que na época pensou que o navio era francês. E ele tem os papéis que provam isso. Kidd acredita que tem direito de tomá-lo, porque conseguiu adquirir passes de comércio francês e que isso os torna, de certa forma, franceses. E ele, por lei, poderia tomá-los como corsário. O X da questão reside na forma como Kidd capturou o navio. É um jogo de subterfúgios. Kidd se aproxima do Kidda Merchant usando a bandeira francesa ou suas cores. O navio de propriedade armênia, pensando que o navio de Kidd é francês e temendo um ataque, responde da mesma forma. Uma vez emparelhados e para manter o disfarce, o Kidda Merchant envia um tripulante francês para o navio de Kidd com um passaporte francês. Navios mercantes viajam com vários passaportes, apresentando aquele que o livrará da prisão se puder. Kidd legitimamente alega ter pensado que capturar o Kidda Merchant estava dentro dos termos da sua licença. Mas ele fez o que os navios de guerra desse período faziam. Usou outra bandeira para ganhar uma vantagem tática. E desde que o navio tomado fosse genuinamente francês, tudo estaria bem. Mas é claro que não é. Kidd já usaram o mesmo truque quando tomou outro de seus prêmios, o Ruparel. Mas o sucesso desse ardil depende dos documentos certos. O fato fascinante sobre Kidd é que em seu julgamento, a prova principal, fosse ele ou não culpado de pirataria, dependia de alguns passes franceses. Esses documentos são a prova essencial para sua defesa. Kidd, é claro, estava esperando que os papéis fossem entregues. Alguns foram, mas faltavam os passes franceses vitais. Kidd se recusa a iniciar o julgamento sem sua prova-chave. Ele foi irredutível. Disse que se tornaria um cúmplice da própria morte se fizesse uma alegação sem os documentos. Ele sabia como eram importantes, mas o oficial de justiça lhe disse que a não alegação de culpa ou inocência equivaleria a uma declaração de culpa e ele seria imediatamente condenado. Então Kidd acabou por alegar inocência. A única defesa de Kidd contra a acusação de pirataria está à beira do desastre. Sua vida em Nova York, sua família e sua respeitabilidade estão desaparecendo. A promotoria vai mais longe e apresenta testemunhas que negam ter visto quaisquer passes. Faltou consideração e foi muito desanimador. Mas o juiz fez outra declaração vital. Uma que criou a prova-chave no caso para a condenação injusta de Kidd. O juiz claramente declara que se os passes existem realmente, então Kidd seria absolvido de pirataria. A existência dos passes foi uma questão polêmica até 1910. Incrivelmente, vários séculos depois da conclusão do julgamento, os passes franceses foram descobertos bem escondidos nos arquivos do Board of Trades. Tinham sido simples ou misteriosamente arquivados em pasta errada. Estes são os passes franceses, os quais o Capitão Kidd pensou que salvariam sua vida e que seriam a peça principal de sua defesa. Eles certamente existiram e aqui estão. Este é o passe francês do Ruparel, equivalente a um passaporte. E mais empolgante, sob certo sentido, embora em condições um pouco piores, é o passe para o Kidda Merchant.
Ele era conhecido como Cara Merchant, e aqui está. Pela própria admissão do juiz, a existência dos passes tornou lícita a captura dos 2 navios. E Kidd deveria ter sido isentado das 2 acusações de pirataria. O incrível é que tais passes deram entrada no registro do Jornal da Câmara dos Comuns quase 2 anos antes do julgamento. Abrindo o jornal desse dia, na página de 4 de dezembro de 1699, os passes franceses ali estão. As autoridades deviam saber de sua existência. Sem dúvida há uma conspiração por trás disso. Infelizmente, para o Capitão Kidd, o proprietário do Kidam Merchant tem ligações poderosas. O problema real do Capitão Kidd é a Companhia das Índias Orientais e suas relações com o governo inglês. Embora de proprietário armênio, o Kidam Merchant tinha como corretores a Companhia das Índias Orientais, uma das maiores e mais poderosas corporações da Inglaterra na época. Os interesses do governo estão fundamentalmente ligados à companhia. Esta, enquanto isso, está sendo fortemente requerida pelos mercadores armênios e seus companheiros comerciantes indianos. A pirataria é um problema constante no Oceano Índico, e a tomada do Kidam Merchant é a última gota d'água. A Companhia das Índias Orientais está mal vista em toda parte e precisa reverter a situação desesperadamente. A Companhia das Índias Orientais precisa ver Kidd condenado. O julgamento de Kidd é um circo, não há a menor dúvida. E acontece que eles não são os únicos a querer sangue. Em 1695, Kidd não podia arcar sozinho com o empreendimento de ser um corsário. Assim, buscou ajuda com o Conde de Bellomont. Bellomont se entusiasma e concorda em financiar toda a expedição de cerca de 6.000 libras esterlinas para fornecer a Kidd um poderoso navio de guerra com tripulação e todas as provisões necessárias. O problema é que eles terão de levantar o dinheiro. Bellomont é um nobre irlandês empobrecido com pouquíssimo dinheiro, porém com contatos. Bellomont encontrou investidores poderosos. Ele contata algumas pessoas com dinheiro e, neste caso em particular, são alguns dos mais influentes políticos da Grã-Bretanha. Esses nobres são o secretário de Estado, o Conde de Shrewsbury, o Conde de Romney, Lord Somers, ministro da Fazenda, e Lord Orford, o primeiro Lorde do Almirantado. Todos desejando ganhar uma parte de quaisquer lucros do empreendimento de Kidd. E mais uma pessoa ficaria com uma parte dos despojos. O rei William III, da Inglaterra. Creio que Kidd cometeu um engano fatal, achando que os lordes o salvariam e se salvariam, isentando-o, provando que não era um pirata. E, por conseguinte, eles não eram partidários de piratas. Eles adotaram uma tática diferente. Este homem nos traiu e se tornou um pirata. Ele não calculou que isso podia acontecer e foi algo terrível. O contrato de investimento foi feito em segredo. Mas com a prisão de Kidd, a situação se tornou pública. O escândalo que cercou o Capitão Kidd foi enorme. Imaginem se o rei autorizaria marinheiros a sair e roubar em seu nome secretamente, e ainda ficando com 10% do produto. Foi um escândalo enorme. Os investidores têm rivais políticos poderosos. Os Tories, que não perderiam a oportunidade de enfraquecer esses nobres. Para evitar qualquer associação com a pirataria, os lordes têm de provar que Kidd se tornara desonesto. Todos queriam que ele fosse um pirata. A Companhia das Índias Orientais inglesa queria Kidd morto. Os 4 nobres queriam Kidd rotulado de pirata renegado. E o partido de oposição queria Kidd rotulado de pirata do rei. Face a tal oposição e à perda dos críticos documentos de defesa, certamente escondidos de forma deliberada, a afirmação de julgamento injusto há muito é debatida. Kidd poderia simplesmente ser um respeitável homem de negócios que se envolveu em uma crise política internacional e se sacrificou como um bode expiatório para salvar a pele de homens mais poderosos.
Entretanto, há outra acusação lançada contra Kidd durante seu julgamento e que não poderia ser justificada por documentação perdida. Ele ficou estupefato ao ser acusado de assassinato. Pensou que se tratasse de pirataria e o fato de ser um corsário, mas foi acusado pela morte do canhoneiro William Moore. De muitas formas, a chave para o caso Kidd é a acusação de homicídio. Em 1697, após 2 anos viajando, Kidd discutiu com um tripulante, William Moore. Moore reclamou do turno e Kidd o atingiu na cabeça com um balde. No dia seguinte, Moore faleceu. A questão é se foi assassinato, se foi premeditado, se foi homicídio culposo, se foi acidental. Para Kidd, o golpe foi justificável. Kidd alegou que havia um motim se formando e ele precisava se afirmar. A tripulação fora contratada sob o que se chama artigos de acordo, ou seja, sem vítima, sem pagamento. Se eles não capturassem nada, ficavam sem um tostão. Na época da morte de Moore, eles tinham tomado alguns artigos de um único navio. A morte de um tripulante está em desacordo. Apenas mostra a pressão que ele sofre para fazer essa viagem dar certo comercialmente. Ser um corsário é uma atividade baseada em resultados. Se você não tiver sucesso, perde dinheiro. O desespero se instala. O que está pressionando Kidd, alguém suspeita, é que ele tinha sido bem-sucedido em sua carreira até então. E ele está se arriscando ao fracasso, está se arriscando a perder todos os nobres que o apoiaram e que o puseram nessa posição. O argumento de Kidd sugere que ele estava tentando sufocar uma revolta e inadvertidamente matar a Moore. E existe a chance de Moore ter morrido devido a uma doença subjacente. Rose Drew estudou doenças e ferimentos de marinheiros. Examinando os ossos do naufrágio do Mary Rose no século XVI. Há certos indivíduos que tiveram ferimentos, que tiveram parte dos ossos removidas e se curaram. O osso não cresce quando se está morto, então, obviamente, essas pessoas sobreviveram aos ferimentos. Temos um ferimento profundo bem aqui, causado por algum instrumento afiado. Este indivíduo teve um osso removido aqui. Como esses homens, Moore pode ter se recuperado de uma forte pancada na cabeça. Mas Drew está interessada no porquê. Neste caso, isso não aconteceu. No julgamento, o médico do navio dá uma pista sobre o crânio de Moore, dizendo: "Eu senti alguma coisa ceder." Acho difícil explicar como haveria um amolecimento geral, a não ser que houvesse uma enorme depressão devido a uma fratura com pequenos pedaços de osso. Acho difícil acreditar, sendo um balde leve. Temos alguns baldes no Mary Rose e eles pesam poucos quilos. Faz a gente pensar se o homem não tinha alguma doença crônica. Existem doenças comuns em marinheiros que possam predispô-los a morrer de um ferimento que não seria fatal? Uma que logo nos vem à mente é o escorbuto. O escorbuto é uma doença comum aos marinheiros nessa época, causada pela falta de vitamina C. Em uma viagem longa em que frutas e legumes são escassos, até 50% da tripulação pode morrer. A falta de vitamina C que causa escorbuto causa também a perda do tecido mole. Aqui está alguém que teve escorbuto, todo encaroçado. Isto é escorbuto que foi curado porque estas bolhas de sangue sob o periósteo foram substituídas por osso. Ele foi curado. O Mary Rose era um navio de viagens curtas e os marinheiros podiam desembarcar e permitir que seus ossos se curassem. Mas em viagens longas, como as de Kidd, essa recuperação era rara. Se Moore tinha escorbuto, isso pode ter afetado sua resistência ao golpe. Antes da cura existe a tendência a um breve sangramento dada a fragilidade dos vasos sanguíneos. O que acontece é que eles estariam mais propensos a se romper. Pessoas que morrem subitamente de escorbuto podem ter tido um rompimento da aorta. A maciez pode ter sido sangue sob a pele. Se Moore teve escorbuto, o que apressou sua morte, agora é impossível saber. Durante o julgamento de Kidd, porém, os fatos permanecem.
Ele matou um homem, e um homem que não estava ameaçando sua vida. Foi um crime capital, e ele não tinha o direito de fazer isso. Kidd poderia ter se livrado das acusações de captura dos navios se os passes franceses tivessem sido apresentados, mas nenhum documento o isentaria da acusação de homicídio. A defesa desse capitão, antes respeitável, está em frangalhos. Ele é condenado por outros 3 atos de pirataria. Uma coisa que sabemos sobre Kidd é que ele pirateou 3 outros navios que não tinham passes franceses ou de outra nacionalidade. O julgamento foi justo e injusto. Injusto porque os passes que agora sabemos existir não lhe foram entregues. Mas foi escrupulosamente justo de outras formas. Não há dúvidas de que Kidd era culpado. Ele ultrapassou a linha da legitimidade da pirataria. Talvez seu maior erro tenha sido subestimar a gravidade de tal crime. Temos de nos colocar na posição de Kidd. O Oceano Índico era uma longa rota em 1700. Não era apenas o outro lado do mundo. Poderia ser o lado oculto da Lua. O que aconteceu lá? Quem sabe? Alguém em Nova York ficou incomodado demais por 2 navios indianos navegarem para o Mar Vermelho? Não. O capitão Kidd, homem respeitável, com boas ligações em Londres, certamente tem mais peso do que qualquer queixa de nativos. Ele julgou mal a situação. A viagem é uma catástrofe do ponto de vista comercial, e a pressão das circunstâncias é tal que ele sente que para salvar a viagem terá de quebrar algumas regras. E ele passa dos limites. Vai do duvidoso empreendimento corsário à indisfarçável pirataria. 6 anos antes, esse capitão do mar era um homem respeitado na comunidade, com uma esposa da sociedade e 2 filhas. Agora, na famosa Old Bailey de Londres, ele enfrenta a condenação como pirata e uma sentença de morte. Mas há os que acreditam que Kidd foi condenado erroneamente. O veredito do capitão Kidd foi chocante. Acho que, na pior das hipóteses, ele seria culpado de homicídio culposo, o que não o condenaria. Ele devia ter sido isentado das 2 capturas com os passes franceses. O resto foi café pequeno, não era grande coisa. Enforcá-lo foi chocante. As ações do capitão Kidd no mar parecem ter feito uso da área cinza legal que os corsários ocupavam. Uma área da qual muitos homens tiraram vantagem. Ao contrário do infeliz Kidd, a maioria sobreviveu sem sentir toda a força do English Old Bailey ao redor de seu pescoço. Versão Marshmallow São Paulo.